Olá, terceira série. Vamos começar então a correção dos exercícios sobre vírus. Como eu disse a vocês, eu fiz uma seletiva daqueles exercícios que eu julgo que pode ter algum ponto ou algum fator complicador para o entendimento do exercício, né? Então, gostaria de esclarecer aqui com vocês. Eventualmente, se tiver algum que eu não corrigi e vocês queiram discutir, podem me solicitar. Então, o primeiro exercício que eu agendei é o exercício de aprendizagem número 3, lá da página 49. Esse é um exercício da FUVEST e ele diz o seguinte: analise o gráfico abaixo. O gráfico é razão entre sexos, masculino, 2 pontos para feminino, das pessoas com AIDS, de acordo com o ano de diagnóstico no Brasil, entre os anos de 1986 a 2008. Todas as vezes que eu pego uma questão com gráfico, tabela, texto, alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa que eu faço é tentar fazer a minha interpretação. Então, esse gráfico, ele é um gráfico de razão entre sexos, homem para mulher, ao longo dos anos. E esse ano é o ano de diagnóstico. O que eu noto num primeiro momento, na hora que eu bato o olho nesse gráfico? Eu vejo que lá em 1986, eu tinha 15,1 homens com diagnóstico de AIDS para cada mulher. Isso é razão. Razão é um pelo outro. Alguns anos depois, isso baixou para 9, 6,5, 6. Então, à medida que os anos estão passando, a gente vê que a razão entre os sexos diminui. Essa razão entre os sexos diminuir, ela pode estar relacionada a 2 fatores. Ou o número de homens com diagnóstico de AIDS ao longo do tempo diminuiu drasticamente, ou aconteceu exatamente o contrário. O número de mulheres com diagnóstico de AIDS aumentou drasticamente ao longo dos anos. E à medida que eu tenho o aumento do número de mulheres diagnosticadas e a manutenção do número de homens infectados, a razão diminui, ok? Então, tendo essa interpretação em mente, a gente vai partir, então, para a questão. Com base nos dados do gráfico, pode-se afirmar corretamente que no período de 1986 a 2001, o número de pessoas com diagnóstico de AIDS diminuiu? Não sei. Pode ser que o número de homens infectados tenha diminuído. Aliás, de infectados não, diagnosticados com AIDS. Mas pode ser também que o número de mulheres com diagnóstico de AIDS tenha aumentado. Então, esse gráfico não me permite tirar essa conclusão, não. Letra A não é o gabarito. A letra B, ela fala o seguinte: no período de 1986 a 2001, o número de homens com diagnóstico de AIDS diminuiu? Bem, se eu estou enxergando que a razão está diminuindo, ou o número de homens diminuiu, ou o número de mulheres aumentou. O que aconteceu? Eu não sei, eu não tenho dado bruto, eu só tenho gráfico para ver. Então, assim como a letra letra B eu também não posso afirmar. A letra C, ela diz o seguinte: entre pessoas com diagnóstico de AIDS, homens e mulheres, ocorre com frequências iguais? Não. Se acontecesse com frequências iguais, a razão seria 1, né, gente? Então, a letra C está errada. A letra D. Entre pessoas com diagnóstico de AIDS, o número de homens e mulheres permaneceu praticamente inalterado a partir de 2002? Também não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar? A partir de 2002, a razão homens para mulheres manteve-se mais ou menos constante. 1,5, 1,4, voltou para 1,5. Isso me permite avaliar que a proporção, a razão de um pelo outro, ela manteve constante. Agora, isso só vai ser possível se o número de pessoas com diagnóstico
aumentou na mesma proporção. Aumentou o número de homens na mesma proporção que o número de mulheres, a razão, ela continua a mesma. Ou então diminuiu o número de homens na mesma proporção que diminuiu o número de mulheres, a razão vai continuar a mesma. Então, eu também não posso fazer essa afirmativa. A letra E, ela já diz o seguinte: entre pessoas com diagnóstico de AIDS, o quociente do número de homens pelo número de mulheres, ou seja, a razão, tendeu à estabilidade a partir de 2002? Isso sim, a partir de 2002 eu vejo que a razão, o quociente, manteve-se mais ou menos constante. A letra E eu enxergo no gráfico, então ela é meu gabarito. Essa é uma questão difícil, porque vocês têm que levar em consideração. O exercício proposto de número 1, lá da página 50, é um exercício da Faculdade de Ciências Médicas do ano de 2019. E ele fala o seguinte, leia o trecho abaixo. Era 8 de janeiro de 2018 e Detroit enfrentava o maior surto de hepatite A da história da cidade. Desde agosto de 2016, a doença havia se disseminado no sudeste de Michigan, atingindo mais de 770 pessoas e se tornando o maior surto dos Estados Unidos desde a disponibilidade. Então, isso foi divulgado na Scientific American na a revista Ano 17, número 185, do ano de 2018. Então, vamos lá. A doença alardeada na revista é causada por um ser A. Pluricelular eucariota, comum em áreas insalubres. Bem, hepatite A ela é causada por um vírus. Vírus não é celular, muito menos pluri, né? Então, letra A, errada. Eu vou descartar também, de cara, a letra D. Por quê? Ele fala unicelular eucariota. Se vírus não tem célula, como é que eu vou classificar enquanto cariota ou eucariota ou procariota, né? Então, A e D estão erradas. A letra B fala, é um ser acelular, transmitido por alimentos e água contaminados. Então, atendendo a pergunta do Matheus hoje, né? Os vírus têm diferentes formas de transmissão? Sim. Então, hepatite é a doença mais clássica para a gente enxergar isso. Hepatite A, a infecção se dá pela rota fecal-oral. Então, o indivíduo ele vai comer alimento ou ingerir água contaminada com o vírus. É uma doença característica de locais em que as condições de saneamento básico são precárias. Mas tem vacina. A hepatite B e a hepatite C são doenças que podem ter transmissibilidade via sangue, sexual ou contato com secreções, né? Para hepatite B, eu tenho vacina. Para hepatite C, não. Para você ter infecção pela hepatite D, você tem que ter uma co-infecção com o vírus da hepatite B. Então, é uma situação muito específica, né? E para hepatite você tem quase que o alfabeto inteiro de variedades virais, ok? O vírus é acelular, então o gabarito seria a letra B. A letra C, ela fala unicelular procariota. Os únicos seres vivos procariotas, gente, são bactérias ou arqueia. Então, a gente descarta também a letra C, tá? Vou chamar atenção só para um detalhe. Para a Faculdade de Ciências Médicas, vírus é ser vivo, tá? É um ser vivo acelular. Para a grande maioria da comunidade científica e das instituições, né, que acompanham a comunidade científica, a teoria melhor aceita é que o vírus é uma entidade biológica, não é classificado como ser vivo, porque ele não tem a unidade fundamental dos seres vivos, que é a célula, tá? Então, gabarito para essa questão, a letra B. Questão relativamente fácil, desde que vocês tenham estudado as viroses, ok? O exercício proposto número 2 da página 50 é um exercício da Universidade Estadual do Ceará,
que foi cobrada no processo seletivo de 2017 e é uma instituição que também considera vírus como organismo, tá? Como ser vivo. Então, ela começa lá. Vírus são organismos biológicos que se apresentam de variadas formas na natureza, causando inúmeros problemas aos seres humanos. Sobre vírus, pode-se afirmar corretamente que a. São denominados bacteriófagos quando infectam seres eucariontes. Pessoal, bacteriófago é vírus específico para infecção bacteriana, né? Então, o próprio nome já diz isso. Fago de bactéria, ou seja, ele se alimenta de bactéria, tá? Então, os bacteriófagos, eles têm uma especificidade de infecção para bactérias e quando eles completam seu ciclo celular dentro desse hospedeiro, eles vão romper essa célula e por isso, né, ele mata ela, tá? Então, letra A errada. A letra B. Se reproduzem obrigatoriamente no interior celular, sendo compostos por um ácido nucleico protegido por um envoltório sempre proteico. Essa é a definição de vírus, né? Vírus é uma entidade biológica composta de um ácido nucleico, sendo ele RNA ou DNA, envolto por uma cápsula de proteína que a gente chama de capsídeo. Alguns vírus têm algumas outras estruturas associadas, então ele pode ser um vírus envelopado, como é o caso do influenza, como é o caso do Covid-19, né? Aí nesse caso, além do ácido nucleico e do capsídeo proteico, ele tem um envelope lipídico que ele retira da própria célula hospedeira na hora que ele lisa, arrebenta essa célula, tá? Então, a letra B está correta. A letra C fala sobrevivem, produzem, somente no meio intercelular. Meio intercelular é o meio entre células, né? Então, a gente sabe que o vírus não tem maquinaria celular. Ele não tem organelas, ele não vai fazer nada fora da célula. Ele não vai conseguir. Ele só consegue viver. A letra C errada. E a letra D fala, não provocam doenças em vegetais, pois suas proteínas apenas reconhecem células animais. Então, essa alternativa está errada, por quê? Ela fala que os vírus não provocam doenças em vegetais. E a gente sabe que existem vírus que acometem somente plantas, tá? Então, olha só, os vírus eles estão aí na história da Terra há milhões de anos. Eles são seres ou entidades, dependendo da teoria que você que acometem só plantas, né? Mas existem também vírus que têm uma amplitude maior de hospedeiros. Então, vamos lá para a nossa realidade. Covid-19. Covid-19, ele é um vírus que provavelmente teve origem em animais não humanos e que por algum motivo, provavelmente em decorrência de hábitos culturais, né, que estão relacionados ao sacrifício, ao consumo desses animais ainda crus, contato com sangue desses animais, né? Esse vírus ele venceu a barreira entre espécies e se adaptou bem ao ser humano, ok? Outro exemplo, influenza. O vírus da influenza, que é o vírus da gripe, ele é um vírus que vence a barreira entre espécies muito facilmente. Geralmente ele acomete aves, suínos, seres humanos, né? E é justamente o fato desse vírus ter uma diversidade maior de hospedeiros é que muitas vezes favorece a disseminação. Então, por exemplo, quando a gente fala de abatedouros, existe um controle sanitário muito rígido com relação à exportação, carne para exportação. Por quê? Porque a gente sabe que a carne para consumo humano, se ela não seguir padrões rígidos de extração, manutenção, eu posso contaminá-la, né? Mas as aves migratórias não tem como eu intervir no ciclo de vida delas.
Então, muitas vezes o que acontece? Eu tenho aí uma recombinação viral que acontece lá na Europa, e aí um vírus novo surge, influenza, na Europa e vai causar infecções, né? E muitas vezes mortalidade significativa lá na Europa. As aves, muitas vezes, elas fazem migrações para completar seu ciclo de vida. Então, essas aves circulam por lá no inverno europeu e adquirem essa nova combinação viral. Quando elas migram para as Américas, né, elas acabam trazendo consigo esses patógenos. Então, as novas combinações virais de influenza, elas chegam no nosso país não só porque hoje a gente tem um trânsito muito grande de pessoas, né? É muito fácil você acordar no Brasil e dormir na Europa, né? Por conta das viagens internacionais, mas também em decorrência da migração das aves, né? Então, apesar de que a maioria dos vírus tem especificidade de hospedeiro, isso não é uma realidade para todos eles, tá? Então, o gabarito para essa questão é a letra B. Eu queria que vocês tivessem atenção, porque no livro de vocês o gabarito está errado. Salvo me engano, tá D, tá? O exercício proposto de número 5, também lá na página 50, é um exercício da PUC e ele fala sobre a gripe suína, que também afeta seres humanos. É uma doença causada pelo vírus da influenza, dito H1N1, em função da presença de duas proteínas, a hemoaglutinina e a neuraminidase, na superfície do patógeno. O genoma viral é composto por 8 fragmentos de RNA simples, que podem ser recombinados quando diferentes cepas virais infectam simultaneamente a mesma célula. Então, aqui do lado a gente tem a figura do influenza A, e aí a gente vê os 8 fragmentos de RNA, a gente vê um capsídeo proteico, a gente vê um envelope viral e a gente vê as proteínas de superfície neuraminidase e hemoaglutinina. Existem diferentes neuraminidases, existem diferentes hemoaglutininas. No caso do influenza A, ele é H1N1 porque ele reúne a primeira neuraminidase descrita e a primeira hemoaglutinina descrita. Mas existe o H3N2, existe o H5N1, né? Que são diferentes vírus influenza que têm diferentes combinações de hemaglutinina e neuraminidase. Então, vamos lá. O genoma viral é composto por 8 fragmentos de RNA fita simples, que podem ser recombinados quando diferentes cepas virais infectam simultaneamente a mesma célula. Então, os vírus são muito promíscuos, gente, assim como as bactérias, né, do ponto de vista reprodutivo. Então, todas as vezes que eles encontram um similar que tem uma propriedade genética diferente da dele, é vantajoso para esses vírus fazer a troca desses fragmentos, porque às vezes ele agrega uma característica que pode favorecer a subsistência desse vírus no ambiente. Então, o exemplo mais atual que a gente tem, mais uma vez falando, é o Covid-19. Esse vírus surgiu na Ásia. Na Europa, chegou uma variante diferente, né? Ou seja, da Ásia para a Europa, esse vírus já mutou. A cepa que está no Brasil, ela é de origem europeia, mas ela já sofreu mutações, adaptações no nosso território, né? Então, a esse respeito, é incorreto afirmar. Então, eu quero a errada. Letra A. Os genes que codificam as proteínas neuraminidase e hemoaglutinina encontram-se no genoma viral? Sim. Essas são proteínas virais. Então, a informação genética para sua produção tem que estar no genoma do vírus, ok? Ele só vai usar a maquinaria da célula em prol de gerar essas duas proteínas. Letra B. A recombinação de diferentes cepas virais dificulta a produção de uma vacina definitiva para a gripe? Dificulta. Se a cada ano o vírus é diferente, como é que eu vou gerar uma vacina efetiva? Por isso que a cada ano a gente tem novas combinações
de vacina disponíveis no SUS, disponíveis na rede privada, porque à medida que a gente faz uma análise epidemiológica da combinação viral que está circulando na Europa no inverno anterior, a gente já imagina quais sejam os vírus que vão circular no Brasil no ano seguinte, tá? A letra C. O RNA viral deve primeiro ser transformado em DNA para que o vírus possa produzir suas próprias proteínas? Essa afirmativa está errada. Por quê? Apesar do influenza ser um vírus de RNA, ele não é um retrovírus. O que é um retrovírus? É um vírus que produz DNA a partir de um molde de RNA. O retrovírus mais comum de vocês conhecerem é o vírus do HIV. O vírus da influenza não é um retrovírus, então ele não precisa primeiro transformar o seu material em DNA para depois ser capaz de produzir virais. Tá? Então, letra C errada. E a D? A membrana do envelope viral é produzida pela célula hospedeira? Sim, na verdade é a membrana celular da célula hospedeira. Ele rompe essa célula e usa aqueles lipídios que compõem a membrana plasmática da célula para se envolver, para se proteger. Essa é mais uma estratégia que o vírus pode adotar para tentar proteger o ácido nucleico lá no seu interior, né? Isso que o ou água no controle do RNA dentro da célula hospedeira, ele já coloca a maquinaria da célula em prol de gerar as proteínas de interesse viral, ok? Esse RNA é mensageiro. Então, ele precisa infectar uma... Ele vai ser transcrito e traduzido para gerar as proteínas virais, tá? Que o ataque dos vírus não se restringe à periferia presa. A letra A. O mosquito da dengue está causando também a febre amarela. E a mesma vacina utilizada na recente vacinação em massa previne as duas doenças? Não. A vacina de febre amarela previne febre amarela. Ok? Não existe ainda vacina disponível para a dengue. Ok? A letra B fala: o controle da doença depende da diminuição dos focos de reprodução do mosquito? Isso está correto. Se eu controlo a reprodução do vetor, eu tenho menos mosquito capaz de ser infectado pelo vírus e, consequentemente, capaz de transmitir a infecção para outras pessoas. Então, se eu controlo o vetor, eu controlo a doença, tá? Isso vai funcionar para qualquer doença que tenha vetor. A letra C. O fumacê não é a solução, pois os danos ambientais são maiores do que a eficácia dos produtos. Correto. Por que isso está correto, gente? Fumacê é um inseticida, que antigamente a prefeitura passava alguns caminhões, né, de fumacê, e aí lançava aí no ambiente um inseticida.
Qual que é o problema do fumacê? Ele não mata só o Aedes aegypti, ele mata qualquer inseto que ele encontrar no meio do caminho. Então, o desequilíbrio ecológico gerado é muito maior. Fora, pode ser posição. Então, ele de fato não é a solução. A letra D. Por tipos diferentes do vírus pode apresentar. A infecção por tipos diferentes do vírus pode apresentar dengue hemorrágica? Isso está correto. Essa é a dificuldade de gerar uma vacina eficaz contra o vírus da dengue, tá? Porque existem 4 diferentes tipos de vírus da dengue. Só que a gente não consegue gerar uma vacina que gere uma resposta imunológica igual para todos os vírus. Segura, seja capaz de imunizar igualmente para todos os vírus, nunca teve contato com o vírus da dengue, para a produção de anticorpos e células de memória, capaz de gerar a mesma imunidade para todos os vírus, não vai ser liberada sem uma indicação clínica forte, né? Embasada. Então, gabarito para essa questão, letra A. O exercício proposto de número 6, ele está lá na página 51. E ele é um exercício que fala também sobre a febre amarela. Um exercício da UFMG, um exercício antigo. E ele fala o seguinte: a imprensa brasileira noticiou no início de 2001 o aumento da incidência de dengue em diversos estados brasileiros. No mesmo período, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou a existência de uma epidemia de febre amarela em alguns municípios do estado. Em relação a essas duas doenças, é correto afirmar que: letra A. As medidas preventivas adotadas para evitar o ressurgimento da dengue e da febre amarela são as mesmas? Então, guardem essa afirmativa aí, tá? A gente rediscute daqui a pouquinho. Letra B. O mesmo vírus é responsável pelo surgimento de ambas? A gente já discutiu que não. Letra C. A campanha de vacinação promovida pela Secretaria de Saúde para o combate da febre amarela vai reduzir também a incidência da dengue? A gente também já discutiu que não. Letra D. Ambas são transmitidas pelo mesmo vetor? Correto. E aumentam sua incidência no mesmo período do ano? Isso não é verdade, tá? Então, a B, a C e a D com certeza estão erradas. E a A depende da forma como eu ler, tá? Então, quais são as ressalvas que eu faço com diz respeito a essa questão da federal? Se as medidas preventivas que estão sendo citadas forem aquelas adotadas para o controle do vetor, do uso de pesticidas, do uso do fumacê, aí a alternativa fica correta. Agora, se eu pensar na vacinação como uma medida preventiva, ela não se aplica à dengue, tá? Então, essa é uma questão, como eu disse para vocês, uma questão de 2001 da UFMG, e muito provavelmente essa questão ela foi passível de recurso, tá? Esse exercício aqui, o exercício 10 proposto, ele vai fazer uma referência àquela classificação dos vírus de RNA como de senso positivo e senso negativo, né? Então, vamos ler o enunciado. É uma questão da UERJ. Analisando o genoma de alguns tipos de vírus formados por fitas simples de RNA, encontramos aqueles que são RNA negativo, como o do resfriado, e os que são RH positivo, como o da poliomielite. Observe que, nos vírus RNA negativo, apenas o RNA complementar a seu genoma é capaz de funcionar como mensageiro na célula infectada.
A gente já discutiu isso na questão anterior. De fato, é verdadeiro. Nos vírus RNA senso positivo, o genoma viral funciona diretamente como mensageiro. A gente também já viu isso. Ambos os vírus necessitam para sua replicação que sintetizam um RNA complementar a um molde uma cópia dele mesmo se eu tiver uma enzima específica para a realização desse processo. No caso, RNA replicase. O gene da enzima RNA replicase está presente nos dois tipos de vírus. Explique por que é necessário, para sua replicação, que os vírus RNA senso negativo já contenham a enzima RNA replicase, enquanto os vírus RNA senso positivo não precisam armazenar essa enzima. Qual que é a resposta que eu sugeri para vocês? Para que o genoma RNA negativo seja expresso em proteínas na célula infectada, é primeiro necessário que seja transcrita em RNA complementar, o que é feito apenas pela RNA replicase, que não existe na célula. A célula do hospedeiro não tem essa enzima. Então, para eu conseguir fazer a transcrição desse RNA complementar, eu preciso que essa enzima esteja presente na partícula viral. Desta forma, o próprio vírus terá de já possuir a enzima em estrutura. Os vírus RNA senso positivo, eles já funcionam como mensageiros na célula infectada, sendo diretamente traduzidos em proteínas virais, inclusive a RNA replicase, tá? A letra B, ela já fala o seguinte: apresente um argumento contrário à hipótese de que os vírus, devido à simplicidade de sua estrutura, foram precursores das primeiras células. Lembrar do conceito de vírus. Usar a maquinaria da célula, ou seja, tem que estar dentro dela, só pode ter surgido depois do aparecimento das primeiras células, tá? Ok, então. Esse exercício 2 do Enem, ele especialmente pode levar ao risco de aborto e maus formatos. Devido a campanhas de vacinação específicas nas últimas décadas, uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres. E a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens. Considerando a preocupação com a ocorrência da síndrome da rubéola congênita, as campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens, porque eles ficam mais expostos a esses vírus. Não tem nada que diz isso, que o homem tem maior exposição. Errado. Transmitem o vírus a mulheres gestantes? Vamos pensar. Isso é uma verdade. Esse homem portador do vírus ter o vírus do HPV e, consequentemente, câncer. Então, hoje você vacina meninos e meninas, ok? Então, a letra C, ela fala o seguinte: passa uma infecção diretamente para o feto? A única pessoa que tem contato direto com o feto é a mãe. Então, homem nenhum vai ter essa habilidade, tá?
D. Transfere a imunidade às parteiras grávidas. Gente, não existe a possibilidade de transmissão de resposta imune de homem para mulher ou de mulher para homem, tá? Então, em verdade. E a letra E, ela fala o seguinte: são mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres? Afirmar que o homem é mais exposto, eu não posso afirmar que ele é mais suscetível. Não tem nenhum estudo que mostra isso, tá? Ela fala sobre a vacinação. As pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus varioloso humano, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu. Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Letra A. A prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. Não sei se eu já falei isso com vocês, geralmente eu falo lá na segunda série, que o Jenner ele é considerado o pai da vacina. Ele foi o primeiro cientista a pensar na produção de vacinas. E aí, para isso, ele expôs o filho dele, que tinha 8 anos. O Jenner era médico e ele atendia muitas pessoas da comunidade na qual ele vivia. E ele começou a observar que aqueles indivíduos que faziam a ordenha nas vacas, muitas vezes eles tinham feridas nas mãos que eram muito similares àquelas que as vacas tinham quando elas estavam acometidas pela varíola. E ele observou também que esses indivíduos, depois dessa exposição recorrente ao vírus da varíola bovina, eles não adoeciam da varíola, que matava uma infinidade de pessoas na Europa naquela época. Aí ele pensou o seguinte: de alguma forma, a exposição dos ordenhadores ao vírus da varíola bovina gera para eles uma proteção contra o vírus da varíola humana. E aí ele resolveu testar. Então ele pegou aquela secreção que saía das pústulas, né, das feridas dos ordenhadores, que estavam então infectados pela varíola bovina, e ele foi e pegou aquela secreção e fez uma ranhura no braço do filho dele. Quando ele arranhou, né, feriu o braço do filho dele, ele inoculou o agitador da varíola bovina. A criança teve uma doença branda, mas conseguiu vencer essa doença mediante acompanhamento. Aí ele esperou um tempo. Depois, o que ele fez? Ele expôs essa mesma criança agora ao vírus da varíola humana. E ele observou que a criança não adoeceu, né? Então ele deduziu de alguma forma, né, exposição ao vírus da varíola bovina, proteção contra o vírus da varíola humana. E foi a partir daí que se pensou, né, na produção de vacinas a partir de fragmentos ou de patógenos inativados, né? É claro que a gente tem uma série de discussões que a gente pode fazer aí. Ele foi antiético, ele expôs o filho dele a risco, mas vamos pensar que a gente está falando em século XIX, né? Então, a gente não tinha ainda comitê de ética em pesquisa. Então, muitas pesquisas elas foram direcionadas de fato, expondo a população a possibilidade de dar certo ou de dar errado. Nesse caso, deu certo, né? Então, gabarito para essa questão, letra A. Na seção Enem número 5, na página 52, ele fala mais uma vez sobre o Aedes, a dengue. Então, olha só, investigadores das universidades de Oxford e da Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti
geneticamente modificada que é candidata para uso na busca de redução na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar devido à interrupção do desenvolvimento dos músculos das asas. A modificação genética introduzida é um gene dominante condicional, isso é, o gene tem expressão dominante, basta apenas uma cópia do alelo e este só atua nas fêmeas. Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes aegypti demore ainda anos para ser implementada, pois há demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambiental. A liberação de machos de Aedes aegypti, dessa variedade geneticamente modificada, reduziria o número de casos de dengue de uma determinada região. Por quê? Diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos transgênicos? Bem, o macho não teria nenhuma dificuldade reprodutiva, porque ele ia continuar voando e continuaria copulando com as fêmeas aí, gerando progênio, tá? Então, letra A errada. Letra B, restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de mosquito? Bem, os machos continuariam, livres para voar para onde quisessem, mas as fêmeas não, as fêmeas estariam restritas a uma localidade. Como o macho consegue voar, eu não consigo restringir a espécie num lugar só, tá? Letra B errada. Letra C, dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural da doença? Essa alternativa está correta. Por quê? Quem pica é a fêmea. A fêmea, ela precisa de alguns fatores presentes no sangue humano para amadurecer o seu sistema reprodutivo e conseguir gerar progênio. O macho, ele só ajuda a fêmea a achar o hospedeiro de sangue quente. Então, quando a gente está deitado e tem um mosquito zunindo no nosso ouvido, aquele ali é o macho. Como na nossa orelha a gente tem vasos sanguíneos, ele consegue perceber calor aqui, ele consegue perceber circulação sanguínea. Então, aquele zunido que ele faz, ele está sinalizando para a fêmea o seu posicionamento. A fêmea, ela vai ser atraída por essa comunicação e aí ela vai fazer o repasto, que é a picada no ser humano, aonde ela vai absorver sangue e inocular o vírus se ela estiver infectada, né? Se eu tenho agora uma fêmea sem asa, essa fêmea não vai conseguir voar, ela não vai conseguir atender esse chamado. Então, eu vou dificultar a contaminação e vou também dificultar a reprodução do vetor natural da doença, porque os mosquitos, eles copulam durante o voo, né? Então, a letra C está correta. A letra D tornaria o mosquito menos etiológico